Amém, irmãos. Graça e paz. Primeiramente, falar do privilégio que é nosso de estar com os irmãos aqui, de poder, além de desfrutar da conferência, ainda ficar mais uns diazinhos assim, bebendo da comunhão com os irmãos. O privilégio é nosso, né? E desde já, eu não vou me esquecer não, mas antes que eu me esqueça, a gente já deixa aqui nossa gratidão ao Senhor e aos irmãos por todo esse serviço, por todo esse amor manifestado aí com os irmãos, conosco. Nós estamos, ainda que faltou aí algum ano, um ano ou outro, mas nós estamos nessa comunhão com os irmãos desde a primeira conferência. E tinha gente aqui que não era nascida ainda, né? 1988, eu era um adolescente de 16 anos. 16? Não, 17. E hoje eu tenho 54. Então, é uma história, é uma vida que o Senhor nos concedeu junto, nos uniu, né? E a gente é muito grato ao Senhor. E nós sempre dizemos assim, que a conferência em Contagem é sempre uma possibilidade. Ou seja, a gente sempre considera estar aqui com os irmãos. Às vezes pode, às vezes não pode, mas está sempre no nosso, como diz aí fora, está sempre no nosso radar estar na conferência com os irmãos, porque a gente desfruta da comunhão, da palavra, do serviço. Somos muito gratos. Que o Senhor abençoe os irmãos, que o Senhor continue conduzindo os irmãos nessa caminhada até a Nova Jerusalém. Em nome de Jesus. E eu quero, irmãos, com a graça do Senhor, trazer aqui 5 pães e 2 peixinhos, colocar na mão do Senhor, para a gente poder meditar nessa manhã. É a parábola que está lá em Marcos capítulo 4. Deu uma baixada assim. Pronto, amém. Irmãos, Marcos 4, 26 até o 29, não é? Senhor, nós, ainda com o coração agradecido diante do Senhor, nós queremos colocar esse momento de exposição da Tua Palavra. O Senhor mesmo disse através do salmista que a exposição das Tuas Palavras traz luz. Nós queremos, Senhor, nessa manhã ter a experiência de na Tua luz vermos a luz. Colocamos tanto quem fala quanto quem ouve, porque todos nós dependemos de Ti. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. Nos colocamos diante do Senhor aqui, falando e ouvindo, e dependendo de fato de que o Senhor nos fale, nos edifique. O Senhor conhece as nossas necessidades. De fato, seja o Senhor glorificado no meio do Teu povo. E toda perturbação do inimigo, todo levante das trevas, o Senhor mesmo faça cair por terra em nome de Jesus. Estamos aqui na Tua presença, que o Senhor guarde o arraial dos santos, venha cingir as nossas mentes, nos ajudar a estar inteiros aqui na Tua presença. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, o versículo 26 diz assim: disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra, por si mesma, frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Essa parábola, irmãos, contada somente aqui no Evangelho de Marcos, a gente entende como se ela fosse uma parábola complementar
de uma outra parábola que é mais famosa, que é a do semeador, né? Os irmãos lembram? Lá em Mateus 13, e aqui também no capítulo 4 de Marcos, o Senhor conta a parábola do semeador, que é aquela em que é dito, né? O semeador saiu a semear, e aí uma parte caiu à beira do caminho, as aves dos céus comeram aquela parte ali. A outra caiu entre espinhos, os espinhos cresceram, sufocaram. A outra caiu em solo rochoso, não tinha raiz, era pouca a terra, então aquela semente também não vingou. Chegou a brotar, mas não vingou. E, por fim, teve outra parte que caiu em boa terra. Essa sim frutificou, produziu fruto a 30, 60 e a 100 por um. Na parábola do semeador, o Senhor vai listando ali, basicamente, o que deu errado, o que fez dar errado. Porque ele fala do caminho ali endurecido, onde a semente cai e fica exposta, não penetra na terra, de maneira que as aves enxergam aquela semente e comem aquela semente, não dá frutos. Você tem ali os espinhos, né, as preocupações dessa vida e tal, que concorrem com a palavra, sufocam e ela também não dá fruto. E o solo rochoso, que a pessoa recebe a palavra com alegria, mas não tem raiz em si mesma. É aquela coisa, não sei se aqui em Minas tem essa expressão, lá em Salvador a gente fala assim, é fogo de palha. A pessoa recebe a palavra, mas ela não tem raiz em si mesma, aquela palavra dura ali um tempo, mas depois não frutifica. O Senhor lista esses motivos pelos quais a semente não deu certo, e por fim, uma outra parte cai em boa terra. Essa, de fato, penetra na terra, frutifica, era o objetivo do Senhor. A parábola que nós lemos aqui, capítulo 4 de Marcos, ela fala dessa semente que deu certo, né? E ela fala dessa semente do ponto de vista nosso, porque a parábola do semeador é o Senhor, o semeador, semeando a sua palavra, e não somente a sua palavra, mas nós precisamos, para poder, os irmãos sabem, né? Nós precisamos de toda a Escritura para compreender a Escritura. Então, quando nós lemos aqui o Senhor falando sobre essa coisa de semear, de a semente dar frutos, por um lado, a semente é a palavra de Deus, que nós recebemos e está dando fruto na nossa vida, sim. Mas, por outro lado, nós precisamos considerar, nosso irmão Délcio fala isso, que existem duas palavras no grego para semente. Aqui, em Marcos capítulo 4, é a palavra esporos, que indica a semente vegetal. Mas, por exemplo, se nós formos considerar aquele contexto de Mateus 13, em que existe a parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo, ali semente é esporos, é esperma, que indica a semente humana. Então, considerando esse contexto geral, nós entendemos que, por um lado, nós recebemos a palavra de Deus, a palavra do Evangelho, essa palavra foi semeada em nós, e essa palavra está trabalhando em nós. Mas, por outro, nós somos os que foram semeados. Então, por isso que lá, quando o Senhor vai explicar a parábola do semeador, lá em Mateus 13, ele fala assim, este é o que foi semeado à beira do caminho. Ele não fala, essa é a que foi semeada, porque ali o Senhor está tratando de pessoas. Por um lado, nós recebemos a palavra, mas por outro, essa palavra está trabalhando em nós para que nós sejamos a palavra, para que a realidade da palavra seja eu e seja você. Então, por isso que lá é o que foi semeado à beira do caminho. Nós também fomos semeados. E aí nós lembramos que a Bíblia diz em 1 Coríntios 6,17, que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Nós nos unimos ao Senhor. Então, essa mensagem que nós recebemos, ela vai trabalhar em nós de tal forma que nós vamos nos tornar a mensagem.
Há uns anos nós ouvimos nosso irmão Romeu, lembro, foi até aqui em Contagem, falando sobre o livro de Ezequiel, e enfatizando que o Senhor usa Ezequiel ali como se fosse um teatro. Não somente Ezequiel fala, como ele encena aquilo que ele está falando. Então, ó, Ezequiel, você vai ficar deitado sobre o seu lado esquerdo tantos dias, depois você vai virar, vai deitar sobre o lado direito tantos dias, e aquela encenação ali do profeta, nosso irmão falou assim, o profeta ele não só está proferindo a mensagem, ele está sendo a mensagem. Então nós entendemos que o frutificar dessa semente na nossa vida significa o nosso frutificar. O que acontecer com essa semente na nossa vida, aconteceu conosco. A semente não está separada de nós. O Senhor, Ele deseja que a semente se torne o nosso viver. Porque a semente, a palavra de Deus, é o próprio Senhor. É o próprio Senhor. Então, o trabalhar na vida cristã é que nós nos tornemos semelhantes ao nosso Senhor. Ele vai trabalhar para que, dia após dia, nós nos tornemos aquilo que Ele é, em essência. Então, essa parábola está dizendo que o reino de Deus é assim, como se um homem, ou seja, não é o semeador, mas é um homem, lançasse a semente à terra. Aí fala assim, depois dormisse e se levantasse, de dia, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Irmãos, o Senhor, Ele sabe como as coisas acontecem, mas nós não. É interessante essa citação da parábola para poder nos dizer que nós vamos contemplar a obra lá no final, mas em essência a gente não sabe como isso vai acontecer. Nós não temos controle do processo. Nós não temos controle do que vai exatamente acontecer. Se nós fôssemos lembrar, só focando aqui as conferências de Contagem, de 88 para cá, como eu disse, eu era um garoto de 17 anos. Hoje eu tenho 54, casado, tenho filho, nossa filha já casou. Irmãos, durante esses anos, salvo engano, 37 anos, não sou bom de conta de cabeça, não é? 37 anos, né? 37 anos de lá para cá, só focando esse tempo das conferências. Quantas coisas eu e você já vivemos? Quantos processos na nossa vida? Aos nossos olhos negativos, aos nossos olhos positivos, mas de uma coisa nós sabemos: o Senhor esteve conduzindo e está conduzindo esse processo de frutificação. A gente pode não saber como vai acontecer, mas está acontecendo. A gente pode não estar vendo, como esse homem aqui. Ele lançou a semente e vai dormir. E ele dorme e acorda, passam noites e passam dias. A semente está lá na terra, oculta aos olhos dele, porém, está acontecendo um trabalhar ali, está frutificando. Esse é o nosso viver de fé. Senhor, eu não estou vendo, mas está acontecendo. Eu não estou vendo, e são muitas ocasiões na vida cristã em que a gente não está vendo nada, está tudo escuro, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo comigo, nem com minha família, nem com meus irmãos, não entendo. E de fato tem muita coisa que nós não vamos entender, porque o processo está na mão dele. O processo está na mão dele. E o Senhor faz isso. Eu não sei se os irmãos são assim, mas eu tenho aquela tendência de querer controlar o negócio, de saber como começa, como continua e como finaliza. O Senhor tirou isso das nossas mãos. Nós não temos controle do processo. Eu lembro sempre assim, eu uso ônibus lá em Salvador. Aqui é centro de Contagem, esse bairro aqui? É centro. Então, passam linhas de ônibus aqui, né?
Me dê um exemplo de uma linha de ônibus aqui, do centro até onde? Me dê um exemplo. 25,60. E vai para onde? Qual é o destino? Para BH? Pronto. Então, lá em Salvador, aqui deve ser assim também. Você tem, digamos, Nordeste, Lapa. E tem onde começa, onde termina, mas tem por onde passa, né? Passa por Amaralina, Rio Vermelho, Campo Grande, vai chegar na Lapa. Eu fico imaginando, lendo essa parábola aqui, irmãos, como se a vida cristã fosse um ônibus que nós tomamos, em que você só vê de onde ele sai e para onde ele vai chegar. Mas o Senhor ocultou de nós o trajeto. Por quê? Porque são variadas experiências. O Senhor não necessariamente vai fazer eu passar pela experiência que você está passando. São variadas experiências. É o processo de frutificação. Mas nós sabemos de uma coisa: aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A gente vai chegar lá, porque o Senhor está nos levando. Agora, como vai acontecer? Meu Deus, quantas experiências variadas todos nós passamos, e não necessariamente iguais umas às outras. Mas o viver de fé diz: Senhor, o Senhor está conduzindo, o Senhor está trabalhando. O que nós precisamos, irmãos, a isso o Senhor nos incentiva eu falei para os irmãos lá em Salvador, vou falar a mesma frase aqui: o que eu e você precisamos é estar enterrados, nesse sentido aqui. A gente não pode sair da terra. Semente não frutifica se estiver à beira do caminho. Tem que enterrar, tem que penetrar na terra. Porque é penetrada na terra que vai acontecer o processo ali de germinação e crescimento dessa semente. E o que é que eu quero dizer? Nós precisamos estar e ser achados em Cristo. Nos dois sentidos falando. Que dois sentidos? De estar na nossa comunhão com Ele, individual, ouvindo a sua voz, dia a dia, obedecendo a Ele. E por outro lado também, irmãos, enterrados na comunhão com o corpo de Cristo. A Bíblia diz, sabiamente, lá em 1 Coríntios capítulo 3, que nós somos a lavoura de Deus. Nós somos a plantação de Deus, versículo 9. Então, eu e você somos várias sementes que foram colocadas num terreno chamado igreja. E é nesse terreno que o Senhor deseja que nós frutifiquemos. Quando a gente assume uma postura, Deus nos guarde, de nos desenterrar, eu vou chamar assim. Eu amo ao Senhor, eu leio a sua palavra, mas eu não quero reunir, eu não quero estar misturado na comunhão dos irmãos. Nós perdemos, nós estamos saindo, nós estamos nos desenterrando. A comunhão é difícil às vezes nós, no nosso dia a dia, no nosso trato, a começar de mim, a gente pode ofender uns aos outros, a gente pode falar coisas desnecessárias uns para os outros, acontece, mas pode crer, irmãos, tudo isso faz parte do processo. Se a gente ofender um outro, se houve quebra de comunhão, o Senhor nos incentiva para que nós consertemos, para que nós busquemos o perdão, para que a gente seja quebrantado. Mas sair dessa comunhão não é alternativa para nós, não deveria ser. O Senhor nos quer enterrados nessa lavoura, porque é nessa lavoura, enterrados, que o Senhor vai completar esse processo de germinação e crescimento. Então, essa parábola, ela fala da semente que deu certo, mas ela está dizendo como é que dá certo. Quais são os meios
pelos quais o Senhor faz com que essa semente frutifique. Um deles, não tenha dúvida, é o quebrantamento, é a obra da cruz. O Senhor, se não desejasse isso, poderia nos salvar e deixar a gente numa redoma, isolados, cada um em sua casa. Mas isso nem mesmo é possível. O Senhor dispôs as coisas de tal maneira que a gente cresce juntos. A gente cresce no meio dos irmãos. É assim, essa é uma das formas pelas quais a semente germina e cresce. Então isso é um incentivo, não só para os novos irmãos, mas para todos nós. Nós sabemos que quando a carta aos Hebreus foi escrita, ela foi escrita para irmãos, para crentes velhos, que já estavam, em sua maioria, desanimados. Mas está lá, aquela carta magnífica, mostrando a grandeza do nosso Senhor e mostrando que o justo viverá pela fé. Vocês passaram por muita coisa, mas continue, persevere. Se o Senhor não voltar, persevere. Por quê? Porque essa é a maneira de nós frutificarmos. Fugir dessa comunhão, fugir dessa mistura, vai trazer prejuízo para quem fugiu. Porque a igreja prossegue. Os irmãos prosseguem. Eu posso ficar isolado, mas os irmãos vão prosseguir. Quem vai perder? Eu. Então a obra da cruz, o quebrantamento, não quer dizer que a gente agora vai ser incentivado a ferir uns aos outros, a ofender uns aos outros, que Deus nos guarde. Pelo contrário, nossos irmãos são preciosos, nossa família é preciosa, nós devemos fazer o máximo para não ofender, para não ser tropeço para eles, mas às vezes, porque nós somos, nós temos essa natureza velha, adâmica, às vezes a coisa se manifesta no meio da comunhão, e aí há desconforto, há coisas desagradáveis, mas certamente o Senhor está usando tudo para poder nos transformar, para poder fazer com que aquela semente que começou pequenininha, ali ela possa virar aquela planta frutífera, produzir frutos para o Senhor. Paulo falou pelo Espírito Santo, 1 Coríntios capítulo 15, verso 36, o que semeias não nasce, se primeiro não morrer. A semente é semeada, eu e você somos semeados. Como vai nascer alguma coisa? Como vai produzir algum fruto? Depois que morre. É um processo de morte que a semente passa. É um processo de morte que nós vamos passar. Mas a morte, graças a Deus, é de acordo com a visão do semeador, do nosso sumo sacerdote, que sabe exatamente onde eu e você precisamos morrer. Não há uma regra geral que abranja todo mundo. Não. Pedro fala assim, ainda que seja necessário que por breve tempo que vocês talvez sejam contristados. Está vendo? Talvez eu passe pela mesma experiência que você passa, talvez não. Talvez eu passe por outra que você não passe. Mas uma coisa é certa, toda experiência vai ser conduzida pelo Senhor para que essa semente germine e cresça. Todos. Não há assim, eu passei por isso, o irmão também vai ter que passar, de jeito nenhum. Quem sabe o que cada um de nós precisa passar é o nosso sumo sacerdote. Agora, a Bíblia arma nosso pensamento para dizer assim, eu vou passar por algum sofrimento, por alguma coisa desagradável, eu vou passar. É o que Pedro fala. Se arme na carne, se arme no pensamento. O nosso Senhor sofreu e Ele foi aperfeiçoado. Então, nós também não estamos isentos desse processo. O problema é que às vezes a gente desiste. Como Hebreus fala, a gente desmaia na nossa alma. O Senhor está dizendo, não desmaie, persevere, prossiga. O Senhor, que é o nosso modelo, Ele enfrentou
tamanha oposição dos pecadores. E perseverou. Muitas vezes nós mesmos somos a oposição, nós mesmos somos o empecilho, mas o Senhor está dizendo, persevere. É de fato um processo de morte, é falso, é fake o evangelho que diz que só há bênçãos, que só há prosperidade, só há coisa boa. Nós temos muita coisa boa em Cristo, mas é com perseguições, mas é com lutas. Por quê? Não porque o nosso Deus é cruel, porque o nosso Deus quer nos ver sofrendo, por ele ser sádico, não. Mas porque ele sabe exatamente o que nós precisamos para sermos conformados ao seu caráter. Paulo em Tito diz que a graça de Deus se manifestou salvadora, educando-nos a um processo educacional na vida cristã, para nos tirar de onde nós estávamos em Adão e nos colocar na plenitude de Cristo. Então, essa é a primeira forma, esse é o primeiro meio pelo qual o Senhor faz com que essa semente cresça, dê fruto. E o versículo 28 diz assim, ó, a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. Irmãos, quando fala assim, a terra por si mesma frutifica, nós podemos ser levados a achar que o processo está na mão da terra, como se fosse uma coisa fora da mão do Senhor. A terra por si mesma frutifica. Mas, se nós formos lembrar, no terceiro dia da criação, o Senhor antes tinha separado lá as águas da porção seca, não é? Diz que a porção seca ele chamou de terra, Gênesis capítulo 1. E ao ajuntamento das águas, ele chamou de mares. E logo no terceiro dia, o Senhor dá uma palavra maravilhosa, nosso Deus Criador, com todo o seu poder, com toda a sua palavra variada, multivariada, ele faz assim, produza a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas. Não, o Senhor com uma palavra, ele diz assim, que a terra produza, o nosso Deus, do qual é dito lá em Romanos, que é o Deus que vivifica os mortos e traz à existência as coisas que não existem. Quando ele lançou a sua palavra, a terra começou a... Se fosse a gente diria assim, primeiro apareça o cajueiro, depois apareça o pé de abacate, depois apareça a mangueira. Não, o Senhor não. Produza a terra. Quando ele falou isso, a terra começou a produzir todo tipo de vegetação, né? Agora, por quê? Porque o Senhor, exatamente, ele preparou aquele ambiente, nós dizemos assim, o Senhor já ambientou a terra para quando ele lançasse a sua palavra, a frutificação acontecesse, né? Então, dizem os especialistas que vegetação em terreno muito molhado, muito cheio de água, um charco, um pântano, ela não tem muita condição de vingar, porque está tudo, a planta precisa de água, claro, mas não de muita água. Então o Senhor separou ali, em Gênesis, água de terra, e nessa terra ele fez brotar todo tipo de vegetação. Então isso dá uma ideia de que quando o Senhor fala aqui, a terra por si mesma frutifica, é porque o Senhor já preparou o ambiente, não é acaso, não é casual, o Senhor já preparou o ambiente para que essa semente frutifique. De que ambiente nós estamos falando? Da lavoura de Deus. A igreja em que nós nos reunimos, não foi à toa que o Senhor nos colocou nela. Os irmãos não estão por acaso reunidos na igreja em Contagem, e muito menos nós estamos reunindo por acaso na igreja em Salvador, muito menos. O Senhor sabia exatamente, o Senhor preparou exatamente o ambiente
para que nós, naquele ambiente, naquela lavoura, nós pudéssemos germinar, crescer e frutificar. Então isso nos dá a ideia da soberania do Senhor e de que nós não devemos fugir desse ambiente. Quando a igreja, irmãos, começa ali em Atos, aquele texto bem conhecido, diz assim: os que criam estavam juntos. Crente é para estar junto. Crente é para estar junto e misturado, para poder usar uma expressão daí de fora. Crente não pode, não cresce isolado. Crente é para estar junto, por mais incômodo que isso possa representar algumas vezes para nós. Mas é o plano de Deus. Nós fomos incluídos num plano. Nós não temos plano. Quando nós chegamos, o plano já estava pronto. Eu não tenho que inventar um plano. Eu não tenho que pensar assim, vou fazer dessa forma, um método. Não, o método já existe. A gente chega na casa de Deus e se submete a esse plano. E nós somos felizes apenas em nos submeter a esse plano, sem novidade, sem querer inventar nada. Porque o Senhor sabe exatamente como nos amadurecer, como lidar com cada um. Agora, é um viver de fé, porque vai ter momentos em que a gente vai olhar, meu Deus, estou confuso, não estou vendo nada. Mas a fé vai dizer assim: quem te chamou é fiel. Quem te chamou não dorme, como esse homem aqui. Não dorme, não cochila. O guarda de Israel está o tempo todo de plantão ali com você, guardando, conduzindo, ainda que nós não compreendamos certas coisas. Mas o incentivo é: não se desenterre, não nos desenterremos, mas fiquemos plantados nessa lavoura, onde o Senhor nos plantou, porque é ali que vai acontecer a transformação. A terra já foi ambientada, a igreja é o ambiente do crescimento. A igreja, os irmãos sabem, não é um prédio, né? Às vezes é necessário lembrar para nós mesmos de que a igreja não é um prédio, a igreja somos nós, a lavoura de Deus. E o Senhor, através do quebrantamento, dessa morte, o Senhor está trabalhando Cristo em nós, né? Aí por isso que é interessante não saber como é o processo, porque acontece, né, às vezes um irmão se converte, é novo convertido, é um bebê em Cristo, que é bebê mesmo, nasceu de novo, mas dali você começa a observar aquele irmão, aquela irmã, passa ali 1 mês, 2 meses, e daqui a pouco a gente está vendo aquele irmão, aquela irmã crescendo, firme, frutificando, você não sabe como. Não tem ideia do processo, mas você está vendo o resultado ali, a frutificação. O Senhor trabalhando naquela vida e Ele crescendo junto conosco. Louvado seja Deus, né? E, irmãos, lá mesmo, eu quero abrir com os irmãos no texto lá de 1 aos Coríntios capítulo 3, que eu falei, para poder falar uma outra coisa. 1 aos Coríntios capítulo 3, verso 5. Paulo está dizendo, irmãos, ele está no contexto aqui falando que os irmãos lá em Corinto não deveriam se mover por preferências humanas, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? Isso é totalmente carnal. E nesse contexto ele fala assim, verso 5: quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Aí ele fala: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho.
porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. E aí, irmãos, eu queria enfatizar, por último aqui, esse segundo aspecto. Nós falamos que a semente cresce pela morte, pelo quebrantamento. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. Ok. Mas, quando o Espírito, através de Paulo, traz essa palavra aqui, ele também está dizendo que o ministério da palavra de Deus é o segundo meio, segundo, não em ordem de mérito, né? É o segundo meio usado pelo Senhor para fazer com que a semente germine e cresça. Porque ele fala assim, ó, eu plantei, porque foi Paulo que pregou o evangelho lá em Corinto, estabeleceu aquela igreja, capítulo 18 de Atos. Eu plantei, mas Apolo regou, e Deus pegou o trabalho de ambos e deu o crescimento. Então nós entendemos que a outra maneira de a semente germinar, crescer, frutificar, é a palavra de Deus, é o ministério da palavra de Deus, é quando Apolo vem e rega com a palavra de edificação, a mesma semente que Paulo plantou, a do evangelho, a da salvação, a que trouxe os irmãos à fé. Então não bastou somente Paulo plantar, teve que Apolo, pelo Senhor, vir regar essa semente. Irmãos, nós precisamos também do ministério da palavra de Deus, nós precisamos também da palavra de Deus, para que essa semente germine e cresça e dê frutos. Então, a palavra que nós temos na mão, a Bíblia, ela é também esse instrumento. Tiago falou assim: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Então, o mundo aí fora, as religiões e etc., eles não têm uma palavra como essa que a igreja tem. A palavra de Deus, que ela própria é instrumento de transformação, porque é a palavra que sai da boca do próprio Deus. Então nós também precisamos enfatizar, eu sei que os irmãos aqui sabem disso, mas é a ênfase também dessa parábola, o respeito, o lugar que a palavra de Deus tem que ter em nossas vidas, tanto na nossa comunhão individual, a leitura, o estudo, como essas ocasiões nas quais estamos juntos ouvindo a palavra de Deus. Passamos agora por uma conferência, todo domingo aqui em Contagem, lá em Salvador e em vários lugares, os irmãos também se reúnem para ouvir a palavra, e nós precisamos, irmãos, valorizar esses momentos, porque quando nós nos expomos à palavra, seja na leitura individual, lá na tua casa, na minha casa, ou com a esposa, ou com a família, ou quando a gente vem para a reunião da igreja, ouvir a palavra, nós estamos nos expondo a uma palavra que o Senhor deixou para também nos transformar. A palavra de Deus, Hebreus 4,12, todo mundo aqui deve saber esse versículo, né? Hebreus 4,12, a palavra de Deus é viva e eficaz. Está vendo? Nós temos na mão uma palavra que não é morta, não é mera letra. E precisamos valorizar essa palavra. Pedro vai dizer, eu quero ler antes de terminar, dois versículos com os irmãos. Um é
1 Tessalonicenses, capítulo 2, por favor, os irmãos abram comigo. 1 Tessalonicenses 2, verso 13. Diz assim, ó, posso ler? 1 Tessalonicenses 2,13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Então, irmãos, a palavra que os irmãos lá receberam e que nós recebemos, ela está operando, ela está fazendo um rebuliço nas nossas vidas, está nos confrontando e está nos mostrando como nós devemos ser, qual o modelo de Cristo que nós devemos seguir. Então, é muito importante e nós sabemos muito bem que em muitos meios cristãos, mesmo sendo cristãos, a palavra de Deus, o estudo, a exposição das Escrituras tem sido negligenciada e até desprezada. Tem sido substituída, inclusive. Porque muitas vezes, e para muitos, isso aqui é um livro velho, que precisa ser atualizado. Que o Senhor nos guarde desse pensamento. Essa, pelo contrário, é uma palavra viva. Jesus falou assim, João capítulo 6, 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e são vida. Então, irmãos, na nossa comunhão individual, ou nós reunindo como igreja, numa conferência, ou numa reunião de domingo, ou nas reuniões nas casas, nós precisamos valorizar a palavra de Deus, ler, estudar, se misturar. Nós aprendemos lá em Salvador, não sei se aqui os irmãos ouviram isso, desde o início, que devemos, claro, nos misturar com a palavra de Deus, ler e ler e ler e ler e ler, né? É muito ruim quando a gente se descobre crente já velho e nunca leu a Bíblia nenhuma vez, a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Nunca lemos, é muito ruim, irmãos, é muito ruim. Se tem alguém aqui que nunca leu a Bíblia toda, comece hoje. Comece hoje, é verdade. Parece um conselho simples, mas é dessa simplicidade que virá a nossa mistura com a palavra. Nós aprendemos assim em Salvador, todo crente, ele deve ter um conhecimento tal das Escrituras, que, isso básico, que, por exemplo, você está numa reunião, aí falam assim, porque Obadias, aí você sabe, há um livro desse profeta, e Obadias também foi o mordomo de Acabe. Tem que conhecer, tem que ler, tem que se misturar, porque você não está vendo, nem eu, porque nós não conhecemos o processo, mas a palavra está trabalhando em nós. E Pedro, é o outro texto que eu quero ler com os irmãos, é 1 Pedro, capítulo 1, verso 22. 1 Pedro 1, 22, diz assim:
tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Aí fala, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Está vendo? A qual vive e é permanente. Na King James fala que é operosa, né? É uma palavra que ela não está paradinha, ela está se mexendo lá dentro. É uma palavra que opera. E aí diz assim, ó, pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. O capítulo 2 continua. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai, verso 2, ardentemente, não somente desejai, mas ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Então, irmãos, olha o apelo que Pedro faz, pelo Espírito. Nós recebemos essa semente, a palavra de Deus, e nós devemos desejar essa palavra, desejar beber desse leite espiritual, nos misturar com essa palavra. É ela que também vai fazer com que a semente frutifique, dê frutos. Nós não vamos muitas vezes enxergar o processo, o trabalhar, mas isso vai acontecer. Então, Paulo fala também lá em Colossenses capítulo 3, que nós devemos, diz assim, verso 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E depois que ele fala isso, ele diz assim, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria. Ora, se nós vamos instruir-nos e instruir aos irmãos e dar conselhos com toda a sabedoria, de onde virá essa sabedoria? De onde vem o conteúdo do nosso aconselhamento? De onde vem o conteúdo para a gente instruir uns aos outros? Tem que vir da palavra de Deus. Se o nosso conselho, se os nossos conceitos não vêm da palavra, eles são terrenos, eles são humanos, e não nos levam a muito lugar, não. Mas a palavra de Deus tem conselho certo para nós, tem instrução certa para nós. Então, por isso que a ordem ali do versículo é, primeiro, essa palavra deve habitar ricamente em mim. Quando ela habita ricamente em mim, aí eu posso dar conselho aos irmãos, aí eu posso instruir os irmãos, porque o meu conselho, a minha sabedoria, virá dessa palavra que habita ricamente em mim. Fora isso, é filosofia humana, é Sócrates, é Platão, que pode ter algum valor humano, terreno, mas não se compara com a palavra de Deus. Então, é necessário que a igreja e que nós, como indivíduos diante do Senhor, a gente se submeta, a gente se exponha a esse regar da palavra. Paulo plantou, Apolo regou, muito importante. Se não regar, a semente não vinga. Eu lembro os irmãos falando sobre a festa dos pães asmos, né? Porque na ordem ali de Levítico 23, você tem a Páscoa aponta para o Cordeiro que foi morto, né? A nossa salvação, porque o Cordeiro nos substituiu. Mas, logo depois
da festa da Páscoa, você tem uma semana comendo pães asmos, não é? Uma semana a festa dos pães asmos. Por quê? Porque você acabou de receber a salvação. Mas agora, imediatamente, você agora tem que começar a se alimentar de Cristo. Comer pães asmos o tempo inteiro. Se fortalecer no Senhor. Senão, a semente não vinga, não frutifica. Senão, não há crescimento. Não desenvolve a semente. Então, se por um lado o Senhor vai nos conduzir por experiência de quebrantamento, de morte, Ele também vai nos regar com essa palavra, vai nos fortalecer, vai nos indicar o caminho a seguir, é com essa palavra de Deus, que é viva e eficaz. Então, e aí voltando lá para a parábola, essa é a segunda parte, né, de como a semente frutifica. E aí, vou voltar lá para o texto, de Marcos capítulo 4. Verso 26. E aí o Senhor fala assim, 28. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Ou seja, o processo chegou ao final. Eu estava lembrando, irmãos, um versículo que eu não citei aqui, que é também o nosso Senhor, quando Ele fala assim, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Não é? Veja o processo da morte na vida do nosso Senhor. Mas veja, Ele disse que Ele é o grão de trigo. O grão é a semente que amadureceu. Nós temos a vida cristã, ela é um processo e um projeto que tem começo, meio e nosso destino é na glória lá com o Senhor. Então, aqui chegou o final. E o grão é para alimento. Veja, o Senhor não somente semeou a palavra como o bom semeador, mas Ele próprio é o grão, é o alimento para nos alimentar. E aqui, e quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Quando eu leio essa parábola, eu não sei você, quando eu leio essa parábola aqui, eu vejo todo o Novo Testamento, nesses 4 versículos. Porque o Senhor, Ele semeou-se a si mesmo e semeou a palavra lá nos evangelhos. No livro de Atos, Ele ambientou essa semente na vida da igreja, porque é na vida da igreja que a gente cresce. As epístolas vieram como o ministério da palavra para regar essa semente, e por fim tem a colheita em Apocalipse. Então, para mim, em 4 versículos, o Senhor resumiu o Novo Testamento e nos falou também dessa jornada e, claro, nos encorajou a que, mesmo não entendendo o processo, mesmo não entendendo o porquê de muitas coisas, mas nós somos encorajados a perseverar na comunhão dos santos, a perseverar recebendo a palavra de Deus. E Ele, como o Senhor, o Deus soberano, Ele vai fazer com que tudo redunde naquilo que Ele deseja para cada um de nós, que é formar o caráter do seu Filho em nós. Agora, de fato, tem dores de parto, até que Cristo seja formado em nós. Mas, nessas dores de parto, o Senhor nos encoraja a perseverar. Amém, irmãos? Eu agradeço ao Senhor pelo momento, pela oportunidade com os irmãos aqui, e já aproveito para, mais uma vez, agradecer por todo o serviço dos irmãos, eu e minha esposa, né? Nós estaremos aqui até amanhã,
amanhã, 17h45, é nosso voo de retorno para Salvador. Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado. E 1 Coríntios 15:58, salvo engano. Portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o serviço da igreja em Contagem não é vão. Que Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado. Eu queria só agradecer ao Senhor em oração, mais uma vez. Senhor, te agradecemos pela tua palavra que o Senhor nos traz nessa manhã e pedimos ao Santo Espírito, que é competente para poder usar a palavra de Deus nas nossas vidas, que o Senhor mesmo venha falar aos nossos corações, atender a necessidade que o Senhor conhece de cada um. Também, Senhor, agradecemos aqui por estar com os nossos irmãos, por todo o amor, serviço, dedicação que os irmãos têm demonstrado. Pedimos que o Senhor continue abençoando e conduzindo os santos aqui para a tua glória. Te somos gratos em nome do Senhor Jesus. Amém.